Suits é uma série que mostra o contexto de advocacia em um dos maiores escritórios de Manhattan. Dentre esse contexto, existe o personagem Mike Ross, que possui uma característica que chama muito a atenção. Ele possui memória fotográfica. Basicamente, tudo que ele lê e entende, ou tudo que ele vive e entende, ele lembra para sempre. E se eu disser que adquiro conhecimento como você nunca viu e que, na verdade, eu passei no exame? Eu diria que é cheio de papo. Aquele ali é um manual de leis, não é? Pode abrir, leia pra mim. Qualquer coisa. Responsabilidade civil associada à agência é baseada em vários fatores, incluindo a divergência do agente do seu caminho, a interferência razoável da agência em nome do demandante e a natureza dos danos por si sós. Como você sabe isso? Eu aprendi quando estudei para o exame. E um dos maiores questionamentos que existem no quesito de Mike Ross é: será que é possível nós, seres humanos, desenvolvermos uma memória similar de Mike Ross, onde lembraremos de tudo que entendemos? Para começar, é interessante entender o funcionamento da memória do ser humano normal. E para fazer isso, eu gostaria de fazer uma analogia com a memória de computador. Basicamente, a memória de computador ela funciona através de dois escopos: a memória RAM e o HD. A memória RAM é a memória de curto prazo, onde o computador armazena ali coisas que são necessárias para estar rodando as tarefas que estão acontecendo no momento. E o HD é quando guardamos os arquivos que são importantes e que são necessários para que nós acessemos depois, quando quisermos. A memória do ser humano funciona de maneira similar. Quando algo acontece, nós armazenamos na memória de curto prazo e, posteriormente, se necessário, se for importante, se seguirmos um protocolo específico de armazenamento, essa memória fica no HD, que no caso do ser humano é a memória de longo prazo. Se você parar para ver, grande parte das memórias que acontecem, considerando que nós lidamos com muita informação no dia a dia, elas vão embora, elas não são lembradas. E só fica no HD aquilo que é marcante, aquilo que segue um protocolo específico para que nós armazenamos essas memórias. Então, basicamente, tudo que vemos no dia a dia, não necessariamente vamos lembrar. Nós só lembramos algumas coisas, só algumas coisas vão para o nosso HD. Mas com tudo isso que eu falei, vem o questionamento. Sabendo que nós não iremos lembrar da maioria das coisas, o que faz com que uma memória fique? O que faz com que lembremos de algo por muito tempo? Seja algo relevante ou não. Porque muitas vezes lembramos de algo que é super irrelevante e queremos lembrar de algo, seja para uma prova, para uma apresentação, para alguma coisa do tipo, e não conseguimos lembrar porque nossa cabeça não linka os pontos que são necessários para que a gente chegue naquele ponto. Basicamente, existe o processo para que uma memória de longo prazo seja criada, que é esse daqui. Primeiramente, o evento acontece. Esse evento pode ser revivido ou não, então você pode lembrar daquilo, você pode viver aquilo, como por exemplo, estou fazendo uma leitura e leio aquele mesmo ponto várias vezes porque eu sei que é importante. O cérebro interpreta e entende. E claro que o entendimento é relativo, né? Muitas vezes nós entendemos de uma maneira diferente de outras pessoas as coisas. Depois, a memória de curto prazo, ela se constrói depois que a gente entende aquele contexto inicial. Dependendo dos parâmetros que a memória foi criada, ela pode ficar ou não na memória de longo prazo, que é o HD. Essa memória, posteriormente, ela é revivida, recriada, relembrada, várias e várias vezes ou não. E ela continua se perpetuando com o tempo. Quando ela continua se perpetuando, isso quer dizer que, como vamos lembrando nela e a nossa curva de esquecimento vai ficando maior, mais longa, nós tendemos a nos lembrar disso por muito e muito tempo. Então é basicamente assim que se constrói uma memória. Começa pelo processo de curto prazo, depois existem algumas características que fazem ou não que essa memória vá para o longo prazo, que é basicamente o nosso HD, e caso a gente continue se lembrando dela, essa memória fica meio que para sempre conosco. Não é à toa que eventos marcantes que aconteceram durante sua infância ou adolescência ficam na sua cabeça até hoje. A própria relevância da memória para você influencia muito para saber se você vai lembrar dela ou não. Então você está lá na aula de matemática e vê que x mais y ao quadrado não é x ao quadrado mais y ao quadrado. É basicamente o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo.
Quando você está na aula de matemática e olha para aquilo, você pensa, caramba, que chato. E aí, sua cabeça interpreta que isso não é relevante para você. E aí você não vai lembrar. Que é o caso que quando você chega lá na prova, você vai ver e esqueceu de tudo, mesmo tendo estudado algumas vezes. Já o segundo caso aqui, você está lá correndo na rua na sua infância, você topa em alguma coisa, cai, torce seu pé, machuca seu joelho, faz alguma coisa do tipo. Até hoje você lembra desse evento. Por mais que ele tenha sido algo que você quer lembrar, ele foi tão relevante na sua cabeça que você vai lembrar provavelmente pro resto da vida. Então, a relevância do evento na sua cabeça faz com que você se lembre ou não de um evento. Se sua cabeça meio que no automático vê que aquele conceito de matemática é chato e irrelevante, ele não vai lembrar daquilo a não ser que você repita várias e várias vezes. Como eu falei anteriormente, o que faz com que a memória permaneça é a relevância dela e o quanto você revive aquilo. Ou no caso de um estudo ou coisa similar, o quanto você revisa aquilo. E nesse caso aqui, você não quer revisar para sempre o conceito lá de matemática de x mais y ao quadrado. Mas aquele acontecimento de você ter machucado alguma coisa na infância ficou tanto na sua cabeça e foi tão relevante naquele momento que você vai lembrar pro resto da vida. Então o processo de reviver memórias, de revisar eventos, de ficar com aquilo na cabeça por mais tempo faz com que a memória permaneça. Tá, Nathan, entendi todo esse papo chato em relação à construção de memórias, mas eu vim aqui saber do Mike Ross. Será que é possível um ser humano ter uma memória similar dele? Bom, basicamente o funcionamento da memória de Mike Ross difere um pouquinho das dos seres humanos normais devido a dois fatores. Tudo o que ele entende, ele lembra. Então, ele não passa por aquele processo complexo de entender, reviver, marcar ou alguma coisa do tipo. Ele lê, ele vive, ele passa por alguma coisa e se ele entende aquilo, ele já guarda na memória de longo prazo. E outro ponto é que ele não precisa estar revisando aquilo para que ele lembre. Tudo que ele vê, ele consegue lembrar e aquilo se perpetua para sempre, mesmo sem estar revisando, revivendo, rememorando tudo aquilo. E em relação à possibilidade de um ser humano alcançar algo parecido, pode ser possível sim. Eu acredito que existam pessoas aí no mundo que tenham uma memória quase fotográfica. Porém, a regra é que não é possível. Então, se você olhar para si mesmo, se você pensar em si mesmo querendo desenvolver uma super memória, eu não teria o Mike Ross como parâmetro. Porque, por mais que seja possível, eu acredito, deve ter alguém com memória fotográfica, eu acho que não é muito provável que a gente chegue nesse ponto. Mas o que você pode fazer aqui é criar um processo, alguma coisa que te faz revisar algo que você considera importante todos os dias. Caso você faça isso, a memória vai tender a se manter mais e mais. Caso você tenha o Mike Ross como referência, eu também diria para você tomar muito cuidado com as suas referências. O ponto é que isso pode criar um viés de motivação tóxica. E aí eu vou deixar um vídeo aqui no card para você dar uma olhada caso esse tema te interesse, sobre quais referências devem ser realmente importantes para você e você tirar da sua cabeça aquilo que é meio que impossível de acontecer. Eu nunca pedi isso, mas eu queria pedir que você se inscrevesse caso você goste desses temas que eu falo aqui, e também deixar o joinha aí no vídeo caso você tenha gostado e esse conteúdo tenha sido útil para você.